E o atraso no plantio das culturas de primeira safra, somado à irregularidade climática, teve impacto negativo nas demais safras. O milho foi um dos plantios mais afetados e teve alterações relevantes na sua produtividade. Para a atual safra 2021, estima-se um volume de 260,8 milhões de toneladas. Vamos então falar ao vivo com a gerente de desenvolvimento e suporte estratégico da Conab em São Paulo, Marisete Belloli. Oi, Marisete, bom dia. Seja bem-vinda nessa abertura de semana aqui com a gente. Bom dia, Renata Maron. É um prazer estar contigo novamente no teu programa. Muito obrigada. Bom, Marisete, vamos começar então com as atualizações. A gente trouxe aqui ao vivo, recentemente, e claro, mostrando sempre aí o que o produtor quer saber. Essas atualizações mensais e algumas delas quinzenais, outras semanais, que vêm sendo apresentada aí pela Conab. Começamos com um destaque que é o milho, O milho a gente viu e observou que obteve, sim, muita quebra de produção e produtividade, fazendo com que impulsionasse aí realmente para baixo todo o volume de safra que foi revisado e teve essa importante baixa na estimativa, né, Mari? Então, Renata, você falou muito bem aí no início do teu programa. No agronegócio e na agricultura, uma coisa depende da outra. As coisas não estão dissociadas, elas estão atreladas. O que aconteceu lá atrás? Nós atrasamos o plantio da soja, setembro, outubro, lá, o ano passado. O que aconteceu com essa soja atrasada? A gente atrasou a colheita. Atrasou a colheita da soja, Renata? Atrasou o quê? O plantio do milho, segunda safra. Ele perde o calendário melhor de plantio, ele perde a janela ideal de plantio, ele perdeu os dias mais recomendados para plantio, no caso do milho segunda. No momento que ele perdeu isso, ele perdeu o quê? Ele perdeu o potencial produtivo. Ele perde o potencial produtivo, ele ficou vulnerável aos intempéries climáticos, que aconteceu. Nós passamos por uma ausência hídrica, Renata, e você acompanha muito bem. Abril e maio foi durante muito tempo, mas abril e maio foi extremamente relevante a falta de chuva. Então, o milho, ele sofreu todos esses intempéries. Nós trabalhávamos com uma produção melhor, uma produção maior, e o milho realmente, ele nos afetou, comprometeu. Nós estamos hoje com milho segunda, uma produção estimada em 66 milhões e 900 mil toneladas, ou seja, praticamente 67 milhões de toneladas, mas é muito aquém daquilo que a gente havia estimado. E a cada levantamento, Renata, ele vem caindo. A nossa produção ficou em 260,8 milhões de toneladas. E, basicamente, essa redução foi muito por conta do milho segunda safra. Porque nós tivemos outros produtos aí com um alavanque melhor, que foi até o caso da soja, que ainda subiu um pouquinho mais. A segunda foi o que realmente ficou comprometido por tudo que eu te falei. Ele perdeu a janela. Nós passamos por esse intempérie climático, essa ausência hídrica, e ainda nesse número que a gente divulgou agora, Renata, nós divulgamos na quinta-feira, foi o 10º levantamento. E ainda nesse cômputo, ainda não estava totalmente contabilizado a geada. Nós ainda vamos sair agora para o 11º levantamento, agora a partir de agosto. Ainda pode ser que esse número ainda sofra um pouquinho mais. A produtividade, ela quebrou 17%. Então, nós estamos trabalhando com uma produtividade média do milho segunda de 4.500, 4.502 quilos por hectare. Uhum. Ou seja, essa quebra de produtividade em 17% é bastante acentuada, Quando a gente fala, por exemplo, da questão que ainda há possibilidade de novas geadas aí na próxima semana, segundo a SOMAR Meteorologia colocou há pouco, Ainda então é um cenário muito preocupante, não? Sim, porque nós pegamos as geadas ali do dia 27, 30 de junho, né? Pegou em cima do milho. Ainda tem uma previsão, porque o milho está em processo de colheita ainda, Nós fizemos o progresso da safra semanalmente, Renata. E neste progresso da safra, a gente estava até sexta-feira passada em torno de 15, 18% do milho colhido a nível estadual, a nível nacional também. Mato Grosso um pouco mais acelerado. Então, como tem ainda mais uma previsão de geada, a gente ainda não sabe o que pode ainda afetar um pouco. Ainda vai haver alguma movimentação, com certeza. A gente só não pode quantificar agora, neste momento, o quanto,
Nós temos acompanhado semanalmente, nós temos o progresso da safra. A Conab tem essa ferramenta também, além de seus levantamentos, além de seus boletins, o progresso da safra, que contabiliza o início do plantio, a colheita, o quanto está sendo colhido semanalmente, a fenologia das lavouras. Então, toda sexta-feira, em todas as regionais do Brasil, se levanta essa posição, o acompanhamento da safra, e se manda para a nossa sucursal, para a nossa matriz em Brasília. Na segunda-feira, às 18 horas, está disponibilizado na página da Conab, Renata, o progresso da safra. A partir de 18 horas, pode-se acessar na página da Conab. Então, ali está sempre se mantendo atualizando. Ali nós temos, para botar esse quantificado, nós temos o acompanhamento agrometeorológico, nós temos o acompanhamento de pacote tecnológico, o acompanhamento de estatísticas espectrais, e todo este acompanhamento a gente coloca toda segunda-feira a partir das 18 horas, na página da Conab, Progresso da Safra, além dos boletins que se faz mês a mês. Excelente, muito bom. A gente viu toda essa readequação, reposicionamento, né, de informação que a Conab vem fazendo aí para atingir, claro, cada vez mais o seu público, o nosso produtor rural. E aí, Marisete, falando da soja, né, até você já apontou há pouco, né, a gente vem numa consolidação importante, né, passamos aí o principal produtor mundial, que eram os Estados Unidos, e aí a gente veio nessa liderança, se consolida e, claro, tivemos um desempenho muito positivo, né? Diferente ali da leitura do milho, né? Principalmente agora nessa segunda safra, mas a soja aí respondendo e muito bem. Nós estamos com uma produção já fechada, contabilizada da soja toda colhida. Se produziu aí 135 milhões e 900 mil toneladas. Praticamente, Renata, 136 milhões de toneladas, né? Com uma produtividade média de 3.500, 3.700 quilos por hectare em alguns estados, e nos consolidando aí como o maior produtor mundial da leguminosa. Soja, muito bem, obrigada. A Conab está com uma projeção, se mantém a projeção de exportação em torno de 86 milhões de toneladas. E o milho, só voltando um pouquinho, o milho nós estamos ainda, a Conab ainda estabelece uma exportação em torno de 29 milhões de toneladas, tá? Então, por enquanto, a gente mantém estes números, estes indicativos, apesar de todas essas movimentações do mercado aí, de fatores climáticos. Em torno do milho, a Conab estabelece 29 milhões e meio, e para a soja, 86 milhões de toneladas a nível de exportação. Marisete, falando um pouquinho em relação agora ao algodão, né? Cultura muito importante, principalmente ali no Centro-Oeste, região da Bahia também. O que temos aí de novidades em relação ao algodão? Algodão, a nossa produção também este ano ficou um pouco mais restrita, né? Tudo em função do que, né, Renata? Tudo em função também da pandemia, né? O que aconteceu o ano passado, né? Os países, a preocupação muito maior era alimento do que propriamente o têxtil, né? Então, a nossa produção este ano ela ficou um pouco reduzida em termos de algodão. Nós estamos com uma produção de 2.340.000 toneladas, mas tem aí um fator positivo para o produtor, porque no momento que a gente está vendo essa redução aí um pouco do algodão, e à medida que a economia começa a avançar, a vacina começa a se proliferar, há uma tendência maior do mercado interno consumir mais. Então, o algodão as indústrias nacionais devem procurar mais pelo produto, as exportações no segundo semestre deve haver uma redução na exportação, que, por conseguinte, é o que a gente espera, é que a nível de produtor ele tenha um melhor preço aqui dentro, né? Ele tenha um conforto, ele vai ter uma condição até melhor em função dessas duas coisas, Renata. O consumo das indústrias nacionais deve ficar um pouco mais aquecido, e a partir do segundo semestre agora deve-se diminuir o volume de exportações pela própria redução da nossa produção a nível nacional. Perfeito, né? E a gente tem nessa questão dessa leitura, né, de uma safra um pouco menos otimizada em relação à área plantada, a questão de produção do milho, em contrapartida, números respondendo muito bem a nível de valores e também de exportação, né? A gente está numa corrente muito positiva aí de exportação do algodão brasileiro, fazendo toda essa valorização no mercado internacional, né, Marisete? Não, e você vê que nós estávamos levantando, o Brasil vem numa regularidade de exportação. Nós estamos, né, com uma continuidade muito forte de exportação de algodão, como, né, foi ímpar isso.
Eu acho que, exceto o mês de janeiro, a partir de fevereiro, nós estávamos exportando algodão, nós chegamos a exportar 50% mais se comparado com o período do ano passado. Então, e a regularidade da entrega. Isso foi uma coisa que deixou o nosso produtor, o nosso produto, a nossa credibilidade junto ao algodão muito forte lá fora. Outra coisa, Renata, que eu gostaria de pontuar, se tu me permite, que é a nossa produção de trigo para este ano. Você deve ter visto aí, nós estamos com uma projeção também do cereal de inverno, uma produção bastante elevada, que não se tinha há muito tempo. 8 milhões e 500 mil toneladas também de trigo. O Rio Grande do Sul, ele teve um aumento de área lá considerável, em torno de mais de 30%. Então, isso também é um fator muito positivo. Teve essa quebra do milho, o produtor sentiu, né, nós estamos sentindo essa quebra, mas em contrapartida você vê que tem um algodão aí que está, né, numa situação, o Brasil exportando, produtor agora com melhor preço, a soja. E o trigo nós fazia acho que umas 10 safras aí que não se tinha uma elevação como se tem agora, uma projeção de 8 milhões e 500 mil toneladas, que ele foi todo plantado, até setembro, outubro aí se procede a colheita, porque daí já começa o que novamente? Começa o plantio da soja. Esse trigo é todo colhido para entrar a soja a partir de setembro, outubro. Nós vamos agora em agosto a campo, e também em setembro. Então, o clima para o trigo está favorável, este frio, né? Então, para o trigo, até o momento, tem sido positivo. Né, é bom você destacar isso em relação ao trigo, né? A gente já fez algumas entrevistas aqui, inclusive falamos recentemente com o pessoal de Santa Catarina, esse estímulo também, além do Rio Grande do Sul, a mais, né, como impulsionador, até para a questão de proteína animal, né, para fazer ali o equilíbrio da ração por conta da alta aí do milho, da falta no mercado, do custo elevado, ou seja, há estudos da Embrapa até mostrando, né, dessa otimização, dessa eficiência energética nutricional que não se perde na utilização do trigo. Então, há sim esse movimento muito importante aí de uso do trigo, né, se sobrepondo um pouco em relação ao milho, principalmente no que se compõe ali em termos de ração animal. Muito bem colocado, Marisete. Vamos pro arroz, né? Arroz que teve aí esse aumento. A gente sabe que os preços estão mais aquém, mais arrefecidos de fato, mas do montante desse volume de arroz que temos para dividir aqui com a nossa audiência. O arroz, né, ele se mantém muito justo no quadro de oferta e demanda. A produção, todo no Rio Grande do Sul foi todo colhida, a produção toda fechada. Nós estamos com uma produção de 11 milhões e 800 mil toneladas, tá? 92% desta produção, ela é irrigada, no Rio Grande do Sul praticamente 100% irrigado, e 8% no sequeiro. E nós estamos bem ajustados. A produtividade do Rio Grande do Sul foi muito alta, foi extremamente alta, praticamente 8 mil quilos por hectare, todo irrigado, todo embaixo d'água. Os demais estados um pouco menos, Mato Grosso, Tocantins, mas ainda assim nós estamos ajustados. O nosso consumo interno é em torno de 10 milhões e 800, não chega a 11 milhões, então ele se mantém no equilíbrio. Ainda assim, os preços eles estão relativamente altos. Depois do ano passado, Renata, se tu me permite, os gaúchos exportaram muito arroz o ano passado. Eles tiveram a oportunidade de exportar, porque eles vinham muito tempo com os preços muito parados a nível de arroz. O dólar alto, quem tinha arroz no Rio Grande do Sul teve condição de exportar e exportou, não pensou duas vezes. Nós tivemos o problema da pandemia, as pessoas mais dentro de casa, as pessoas ficaram, né? As escolas fecharam, os restaurantes fecharam. E o que tu faz para tua família quando tu está dentro de casa? Tu faz comida de verdade. Normalmente tu faz arroz, tu faz feijão. Então o consumo das famílias, em função da pandemia, também aumentou. O dólar alto, né, incentivou o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, a exportar. Nós tínhamos um estoque de passagem menor, que a Conab recentemente tinha levantado. Então, ou seja, nós tínhamos, na época, os ingredientes ideais para que, né, o arroz ficasse realmente... E nós nunca tínhamos passado por isso, Renata. O feijão, a gente já via, né? Quando você via no mercado, tinha subidas, tinha altas, mas o arroz não. O arroz era permanentemente parado. O arroz já vinha uns 5, 6 anos que ele vinha em preços mornos. O que aconteceu? A gente sentiu essa diferença. Então,
Para o arroz, você vê que mesmo depois, mesmo da importação, o arroz ele não teve uma redução de preço, ele se mantém em preços mais elevados. Mesmo agora com essa produção de 11 milhões e 700 mil toneladas, que já foi toda contabilizada. Muito bom trazer esses fundamentos aí do mercado que estão sustentando aí os preços do arroz. Agora, em relação ao feijão, né, Marisete? A gente sabe de algumas localidades específicas, Paraná, São Paulo. Recentemente falamos aí com o Marcelo Líderes, né, que é o representante aí, a liderança do IBRAF, e naquela oportunidade falamos mais sobre a questão de sementes legais, né, que acaba aí permitindo, né, colocando o feijão numa condição um pouco assim desfavorável quando há a escolha dos produtores por parte dessas sementes, né? Mas falando sobre a safra, o que a gente tem, né? Sabendo que é um ciclo muito mais curto, várias safras aí ao longo do ano, o que temos agora então para esse ano? O feijão, Renata, ele vem também sempre meio que ajustado. Nós estamos com uma produção, considerando a primeira, a segunda e a terceira safra, em torno de 3 milhões e 9, 3 milhões e 10 toneladas, 3 milhões de toneladas. E o que acontece? Ele é um ciclo muito curto, nós temos o primeira safra que já foi encerrado e que agora em São Paulo já começa o plantio novamente. A partir de julho, agosto, a gente já começa, o produtor já começa a plantar o primeira safra. Nós temos o segunda safra, que está em processo de final de colheita, e nós temos o feijão terceira safra, né, que está sendo também já praticamente aí plantado. Então, é uma cultura de 90 dias, 120 dias, que propicia esta alternativa aí de calendário, enfim. E nossa produção está muito ajustada, em torno de 3 milhões de toneladas, e o Paraná aí também é Paraná, é São Paulo, é Minas, é Bahia, né? É um pouco de Rondônia. O feijão se espalha no Rio Grande do Sul, no caso do feijão preto. Aqui em São Paulo, a nossa produção é basicamente de feijão cores, né? Basicamente não se produz o feijão preto aqui em São Paulo. E a Bahia também, nós temos ali o feijão cores, mas é um produto que ele está ajustado até o presente momento. Muito bom. Para a gente fechando aqui, Marisete, falando um pouco desse acompanhamento da safra em São Paulo, você como representante aqui da gerência, a gente tem esses acompanhamentos interessantes, né? Então, claro que a gente tem que pontuar um pouco da cana-de-açúcar, enfim, o que vem acontecendo também nesta safra. Quais são essas últimas atualizações para passar aqui para nós? Eu vi até você falando no início do seu programa sobre o levantamento de safra de cana-de-açúcar da Conab. Eu até estaria para ir a campo hoje, eu saio amanhã. Aqui em São Paulo, nós fizemos o levantamento por 15 dias, eu já estou com a minha equipe a campo. Nós cobrimos 163 usinas em atividade. Quando começamos o levantamento, Renata, em 2005, eu já comentei isso contigo uma vez, eram quase 200 usinas em atividade. De 2008 para cá, esse setor, essas usinas, elas vêm passando por um processo aí de dificuldade há muito tempo, que vem se arrastando. Os canaviais estão muito velhos, então até o primeiro, segundo, terceiro corte a produtividade é boa. A partir do quinto corte a produtividade começa, já sofreu uma redução. E nós tivemos aí o segundo levantamento, o primeiro levantamento foi em março, que nós divulgamos, agora estamos saindo para o segundo, né, para buscar o álcool. No caso aqui de São Paulo, é só a partir da cana-de-açúcar, não temos etanol de milho aqui em São Paulo, praticamente nada, né? É só cana-de-açúcar. Nós vamos buscar o quantificado de açúcar, os percentuais para álcool, para açúcar destinado à TR, os dias que eles estão trabalhando, a quantidade de horas que eles vão trabalhar, o calendário de ausência de chuva, de chuva ideal, de colheita, de plantio, o número de maquinário, o número de mão de obra. A Conab faz todo este acompanhamento. Agosto, nós divulgamos aí o segundo levantamento do setor sucro-alcooleira. E no final do ano, nós vamos à Conab, que é o terceiro levantamento aqui no caso de São Paulo, aí nós pegaremos o realizado do setor sucro-alcooleiro. A Conab, Renata, é no café, é no açúcar e álcool, é no grão mês a mês, e agora mais esta novidade, desde outubro do ano passado, que a gente faz o progresso da safra, que é mais uma ferramenta que auxilia o produtor na tomada de decisão, é mais uma ferramenta que compõe a nossa página da Conab. Toda segunda-feira, às 18 horas, está lá
www.conab.gov.br, Progresso da Safra. Lá ele vai encontrar o que está sendo em cada região, o que está sendo plantado, o que está sendo colhido, né? A fenologia das lavouras, das culturas. Então, a Conab ela tem essa trajetória, essa legitimidade no que concerne à produção brasileira. Exatamente, a gente sempre ia acompanhando aí, dando a partir do momento que ocorre, né? Principalmente os levantamentos, o pessoal já está habituado, a nossa audiência, a acompanhar aqui na hora do levantamento, a gente já entra aqui ao vivo também com as informações. Muito obrigada, viu, Marisete? Foi um excelente aqui encontro nosso nesse início de semana. Até a nossa próxima oportunidade de entrevista. E eu que te agradeço, estamos à disposição. Forte abraço, Renata. Obrigada, igualmente.